Sejam muito bem-vindas para a última análise dos Commanders de Senhor dos Anéis e hoje vamos falar do famigerado deck do Sauron, deck Grixis, vermelho, preto e azul, um deck que muita gente criou expectativa em cima. Quando o comandante foi revelado, muita gente ficou decepcionada e eu disse na época que eu acreditava que ele poderia surpreender muito esse deck ainda. Mas a grande verdade é que esse deck é uma grande decepção, para ser muito honesto com todos vocês. É um deck extremamente pesado, é um deck que tem cartas individualmente muito boas, só que coletivamente esse deck ele se perde completamente na estratégia, na ideia, e a gente vai analisar carta a carta, caramba, carta. A gente vai analisar cada carta aqui, né? Pra vocês entenderem um pouco da minha visão, porque que eu acho que esse deck é um deck que se perde. Eu não acho esse deck horroroso, mas sem dúvida, dos 4 decks, pra mim, é o deck que acho que é o que mais se perde na sua proposta e é o que talvez pra realmente ficar num nível legal, é o que talvez precisaria de mais adições, né, de mais cartas adicionando. Vale um disclaimer que eu vou jogar com todos os decks de Seus Anéis aqui no canal, vou trazer eles aqui pra testar e pra gente fazer análise jogando. E assim, não eu posso me surpreender positivamente, tá? Não é a primeira vez que isso aconteceria, de eu olhar uma lista de um Commander, não ficar muito feliz com ela, e aí na gameplay me surpreender muito. Eu ainda acho que esse deck pode me surpreender, né? Eu achei que a lista dele me surpreenderia, ela não me surpreendeu, agora eu tô achando que a gameplay dele pode me surpreender. Eu espero que dessa vez eu não esteja enganado. Então, o que eu quero dizer com isso é, cara, se você gostou muito desse deck, ou se você quer um deck Grixis, quer o deck do Sauron, ou pegou os 4 decks e tá começando a se sentir um pouquinho arrependida, tenta não criar esse tipo de emoção, porque assim, às vezes uma coisa que é boa pra mim, ela pode não ser boa pra você e vice-versa. Então, eu tô tentando ter um pensamento mais racional e analítico aqui, mas às vezes, cara, você só quer um deck divertido ou diferente do que você já tem, ou simplesmente você quer jogar com Sauron, e é isso, ponto, e acabou. Uma coisa que também preciso destacar muito é que, de todos os decks, esse é o que tem as artes mais bonitas. A gente vai ver aqui as cartas novas, né, já com as artes atuais. Infelizmente, as antigas ainda não estão com as artes atuais. Eu tô aqui no site da City Class Games, porque o site oficial da Wizard não tem as imagens ainda das cartas novas, e o site da City Class tem. Então, a gente não vai ter as artes das cartas novas, mas eu pude ver através do vídeo, né, onde foi revelado esse deck, as cartas, cara, assim, 90% das artes das cartas desse deck são fantásticas. E aí vem aquela questão do colecionismo, acho que só por isso já valeria muito a pena ter esse deck. Mas vamos lá, estamos falando do deck do Sauron, o Senhor dos Anéis, olha que maravilha, né? Ele custa 8 manas, né, 5 qualquer e uma azul, uma preta e uma vermelha. Ele é um 9/9. Quando você conjura essa mágica, você faz o Amass Orc 5, ou seja, se você não tiver uma ficha de Orc, né, você vai colocar uma ficha de Orc 00 e 5 marcadores. Se você já tiver, você vai botar mais 5 marcadores nela. Você vai tombar 5 cartas, né? Então você vai colocar 5 cartas do topo do seu Grimório no cemitério. E depois você pode devolver uma criatura do seu cemitério para o campo de batalha. Dessas 3 habilidades, a habilidade de devolver criatura do cemitério para o campo de batalha é sem dúvida a habilidade mais forte e a mais legal desse deck. Então é um deck que a gente pode pensar que ele quer trabalhar bastante com o cemitério. Então, quando você vê o comandante, você pensa, bem, ele vai ter essa sinergia com orcs e com voltar bicho do cemitério. Ele tem atropelar, e toda vez que um comandante que um oponente controla morre, o anel tenta você. O anel que é uma habilidade, né, uma mecânica nova também, bastante interessante. Não vou explicar aqui, tem vídeo explicando a mecânica no canal, beleza? E a gente começa. Cara, temos aí Anger, é um custo 4/2/2, ímpeto. Enquanto estiver no seu cemitério e você controlar uma montanha, as criaturas que você controla têm ímpeto. Essa carta é muito boa. E, enfim, ela é uma carta muito boa em qualquer deck que tenha vermelho que quer baixar bichões ou alguns bichões muito fortes que você quer logo atacar, ou um monte de bichinho pequenininho que você quer atacar também. Essa carta, esse deck tem os dois. Cisgen Commander, quando entra em campo de batalha, você cria 3 Goblins, você paga 2, sacrifica um Goblin e ele causa 2 de dano a qualquer alvo.
Um dragão aí 7/5, custo 7, com voar, né? Quando ele entra em campo de batalha, você pode descartar sua mão e comprar cartas igual a quantidade de dano causado a um oponente desse turno. Essa carta é surreal, tá? Você bate com alguma coisa, bate com um bicho no seu oponente, faz esse cara, compra carta pra caramba. Às vezes tá sem mão, compra um monte de carta. Gente, essa carta é muito boa, tá? Mas custa 7. Inferno Titan custa 6, é um 6/6, você pode pagar uma vermelha pra ligar mais 1/0, e quando ele entra em campo de batalha ou ataca, ele causa 3 de dano, dividido da forma que você quiser, entre 1, 2 ou 3 alvos, muito forte também. Gunter Snipe é a primeira carta que eu honestamente olho e falo assim, cara, esse cara não encaixa muito bem nesse deck. Beleza, ele é um Goblin, esse é um deck que tem bastante Goblin, né? Mas ele é um deck normalmente feito pra, que a gente chama de Spell Slingers, né? Decks azuis e vermelhos usam muito. Beleza, esse deck tem azul e vermelho, o preto também tem bastante mágica, mas eu acho que apesar das mágicas, da gente ter 34 mágicas, eu não acho que a gente tem feitiço instantâneo suficiente pra esse cara ter sentido nesse deck, tá? Depois a gente tem o Ladrão de Noção, né? Essa é outra carta que não tem nenhuma sinergia com o deck, mas é uma carta que individualmente tem um poder muito alto, né? Ele é um 3/1 flash, ou seja, entra em campo de batalha a qualquer momento que você puder conjurar uma mágica instantânea. Se o oponente fosse comprar mais de uma carta, exceto a primeira do turno, ele pula aquela etapa e você compra uma carta no lugar dele, né? Então, tipo, é muito forte essa carta, porque você nega a compra extra de cartas oponentes e você ganha esse card de vantagem. Outro dragão aqui, então tem bastante dragão nesse deck, né? Scourge of the Throne, 5/5 voar, ele tem The Throne. Toda vez que essa criatura ataca o jogador com mais vida ou empatado, você coloca marcando +1/+1. E aí, toda vez que ele ataca um jogador com mais... toda vez que ele ataca pela primeira vez em cada turno, se ele tiver atacado o jogador com mais vida ou empatado, você desvira todas as criaturas e você tem... todas as criaturas atacantes, você tem uma nova fase de combate nesse turno. Muito bom, tá? Os dragões desse deck realmente são muito bons. Merciless Executioner é basicamente pra ele entrar e cada jogador sacrificar uma carta. Lembrando que pra gente não é um problema, a gente vai sacrificar e depois voltar do cemitério. A gente também tem forma de botar token na mesa, então não é uma carta de power level muito grande, mas é uma carta ok. O Goblin Dark Dwellers, né, custa 5, 4, 4, ameaçar. Quando entra em campo de batalha, você pode conjurar uma mágica instantânea ou feitiço com custo de mana convertido 3 ou menos do seu cemitério, sem pagar o custo de mana. Se essa carta fosse pro cemitério, você exila, né, exila ela. Mais uma vez, é um Goblin, beleza. É um deck que tem bastante Goblin, se importa com Goblin. É uma habilidade bem legal que você recapitula, né, uma carta do seu cemitério, uma instantânea ou feitiço. Então, é uma carta que individualmente ela é bem legal. Hostage Taker é um pirata, né? Quando entra em campo de batalha, você exila outra criatura ou artefato até que o Hostage Taker deixe o campo de batalha. Só que ele tem uma segunda habilidade que é muito forte. Você pode conjurar aquela carta enquanto ela permanecer exilada e gastar mana como se fosse qualquer mana. Então, na verdade, você não só tira uma criatura ou artefato do campo de batalha do seu oponente, mas você também pode conjurar aquela mágica pra você. E isso é bem forte, né? Novamente, não tem muita sinergia com o deck, mas é uma carta individualmente bem legal. Treasure Never é uma carta também bem legal, custa 3/2, mais um Goblin. Toda vez que o oponente vira um artefato pra mana, você ganha aquele controle do artefato até o final do seu próximo turno. Então no Commander isso é absurdo, né? Essa imagem dele com o Sol Ring ali na mão é sensacional. Aí a gente vai ter o Goblin Crater Maker, que é uma outra carta também power level, né, bem mediano pra baixo. Custa 2/2/2, você paga um sacrifica ele, causa 2 de dano a qualquer alvo ou destrói uma permanente não terreno em color. Sabe? Assim, whatever. Ferocious Fell Beast, custa 6/4/4 voar. Quando ele entra em campo de batalha, cada oponente sacrifica uma criatura. E aí você cria um token de comida pra cada criatura sacrificada dessa forma. Não faz o menor sentido, né? Beleza, o oponente sacrifica a criatura, legal, é um deck de fazer os outros sacrificarem, blá blá blá. Token de comida, tipo... Se fizesse token de tesouro, faria muito mais sentido, né? Porque você precisa rampar. Mas esse é um dragão da coleção e a coleção ela tem um flavor muito forte com comida. Então, a carta individualmente tá muito certa. Coletivamente, nesse deck, ela tá completamente errada. Grishnak. Custo 13/1, é um Goblin Soldado. Quando entra em campo de batalha, você faz o Amass Orc 2. Quando você faz isso, até o final do turno, você ganha controle da criatura alvo não lendária que o oponente controla com poder igual ou menor, né, à quantidade
do poder, né, que você tem de uma criatura, de um Army, né? Essa habilidade aí de Amass Orc, basicamente você cria um token de Army de Orcs, né? E aí você desvira a criatura, ela ganha ímpeto até o final do turno. Tem o Sauron, tem o Troll de Khazad-dûm, né? Aquele troll que deu bastante trabalho ali pra nossa comitiva do Anel, né? Lá na tumba de Balin. Custo 665, não pode ser bloqueado, exceto por 3 ou mais criaturas. E ele tem o Swamp Cycling, né? Você paga um, descarta ele pra buscar um pântano e botar na sua mão. E faz todo sentido, né? Você descarta ele pra depois voltar ele com algum Reanimate. Boca de Sauron, custo 534. Quando entra em campo de batalha, o jogador alvo tomba 3 cartas. E aí você faz o Amass Orcs X, onde X é o número de instantâneos ou feitiços no cemitério daquele jogador. Então você pode fazer isso no seu próprio Grimório, no Grimório de outro oponente, aonde você achar que vai ser melhor aí pra você. Uma cartinha bem mais ou menos também, né? Você tá vendo? A gente tem algumas cartas bem legais, de valor bem legal individualmente, outras bem mais ou menos. Então, tipo, é um deck bem, sei lá, bem inconstante, né? Esse cara aqui é um cara bem bom, né? O Cavern Horde Dragon. Custa 966, custa X a menos, onde X é o maior número de artefatos que o oponente controla. Então, o potencial desse cara, tipo, custar bem pouquinho, você conjurar ele por 2, não é baixo não, tá? Ele tem voar, atropelar e ímpeto. Toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, você cria tesouros igual ao número de artefatos. Esse cara talvez seja a melhor carta desse deck, porque não só uma carta de poder muito alto, né? É um 6/6 voar, atropelar e ímpeto, mas é uma carta que propõe o ramp, que é o que você precisa para fazer logo o Sauron e outras coisas, né? Muito boa esse cara. O Siege Master, ele é um custo 305 atropelar. Outros orcs e goblins que você controla tem atropelar. E aí, quando ele ataca, ele ganha mais X mais 0, onde X é o maior poder entre as criaturas que você controla. Ok. Esse é o Rampage War Mammoth, custo 7, 9/7 atropelar. E ele tem ciclar X mais 3. Toda vez que você cicla ele, você destrói até X artefatos alvos. Esse cara eu gosto, porque ele normalmente no early game, no começo do jogo, você vai, sei lá, ciclar ele por 4, destruir 2 artefatos, e depois voltar ele com Reanimate, entendeu? Eu gosto bastante desse tipo de carta. Corsairs of Umbar, custo 433, paga 3. O Orc, Goblin ou Pirata não pode ser bloqueado nesse turno. Toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, você faz um Amass 3. Legal, dá uma forma, né, de causar mais dano aí aos oponentes, ou seja com seus Goblins, seja com ele mesmo para você crescer um Orc, ou seja com um Orc grandão, né? Grima, custo 4, 1/4, não pode ser bloqueado. Toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, aquele jogador exila a carta do topo do Grimório até ele exilar uma instantânea ou feitiço. Você pode conjurar aquela mágica sem pagar o custo de mana. E aí, se um jogador colocar a carta exilada que não for... e aí o jogador pega todas as cartas exiladas que não foram conjuradas e coloca no fundo do Grimório em qualquer ordem. Novamente, a sinergia com o deck é 0, mas a carta individualmente tem um power level muito bom. Ele não pode ser bloqueado, então se ninguém destruir ele, ele vai causar dano de combate a alguém. E você vai conjurar uma mágica instantânea ou feitiço de graça do topo do Grimório de algum jogador, né? Do jogador que ele tiver causado dano. Saruman, tem muita gente que diz que o Saruman é até melhor comandante desse deck do que o Sauron, eu não sei se concordo. O Saruman, ele é um custo 4, 2, 5, toda vez que você conjura uma mágica de não criatura, você dá o Amass X, onde X é o valor de mana. E os Goblins e Orcs que você controla tem Ward 2, então pra você dar alvo neles, né, o oponente dá alvo neles, você tem que pagar 2 a mais. É uma carta legal, tá? É uma carta legal. É uma carta que aí você vai querer jogar realmente muito pra esse tribal de orcs e goblins. O que eu não sei se esse deck é isso, sabe? Acho que, beleza, você acha que dá pra botar o Saruman, ficaria melhor do que o Sauron como comandante, mas eu acho que você teria que dar umas modificadas no deck pro deck ficar um pouquinho melhor, sei lá. Enfim. Lord of the Nazgûl é um custo 5, 4, 3 voar. As aparições que você controla tem proteção contra os portadores do anel, né? E toda vez que você conjura mais instantâneo ou feitiço, você cria uma aparição 3/3. E aí, se você tiver 9 ou mais aparições, as aparições que você controla têm o poder e resistência base 9/9. Novamente, o deck não fala absolutamente nada de aparições. Sei lá, até agora é a única aparição que tem no deck. Mas ele é o Lorde dos Nazgûl, né? É o Senhor dos Nazgûl, totalmente...
sinergia loricamente, né? A sinergia na história, não na habilidade, com o Sauron. E é uma carta que individualmente ela é bem fortinha, né? Monstruosidade do Lago é o Kraken, né? Custo 5, 4, 6. Quando entra em campo de batalha, você pode pagar 5. Se fizer isso, você vira todas as criaturas que o oponente controla. E aí você coloca o marcador de stun em cada uma daquelas criaturas. E ele tem o Island Cycling 2, parecido com aquele outro bicho lá que busca pântano, né? Você paga 2 e busca uma ilha, bota na mão e depois você dá um jeito de reanimar esse cara. Moria Scavenger é um custo 3, 1/4, toque mortífero e ímpeto. Você vira, descarta uma carta, compra uma carta. Se você descartar uma criatura, você faz um Amass Orc 1. Interessante também para esse deck, é bem legal. O Balrog of Moria é um custo 4, 5, 6, 7 manas, 8, 8, atropelar e ímpeto. Quando ele morre, você pode exilá-lo. Quando você faz isso, cada oponente exila até uma criatura alvo que ele controla. E você pode pagar 3 para ciclar ele, descartar e comprar uma carta. Quando você cicla ele, você cria 2 tesouros. Essa carta é interessantíssima, eu acho que esse deck tinha que ter muito mais carta nesse sentido, né? Você paga 4, descarta ele, cria 2 tesouros, rampa, acelera para trazer o Sauron e devolver o Balrog pra mesa, né? Enfim, é isso. E por último aí, a Laracna, eu me recuso a chamar a Laracna de Shelob. Custo 4, 3, 3. Se uma criatura que não seja token, que o oponente controla, morresse, exila. Aí você pode pagar 3 e colocar uma criatura exilada com a Laracna no cemitério do seu dono pra botar 2 marcadores mais um mais um e comprar uma carta. Bem boa essa habilidade. Ou pagar X mais 2 e colocar a criatura alvo com valor de mana X exilada com a Laracna no campo de batalha sob seu controle. É uma carta muito boa at all, sabe? Novamente, ela tem até um pouco de sinergia com o nosso deck, que joga coisa pro cemitério, né? Mas eu acho que essa carta é uma carta de power level individual bem alto. Então aí foram as 28 cartas, né? Então, assim, minha opinião, tá? Minha opinião. Eu gosto muito de todos os dragões desse deck. Eu gosto muito de algumas cartas individuais, como Anger, como o Ladrão de Noção, como o próprio Goblin Dark Dwellers, Hostage Taker, Treasury Nebber. Eu tenho várias cartas aqui que eu gosto bastante por poder individual e não por sinergia, tá? Tem algumas outras cartas que eu acho que sinergicamente falando fazem muito sentido e são bem boas, né? O Balrog, né? O Shelob, Laracna, o Saruman, né? Mas eu acho que falta mais alguma coisa. Eu não sei dizer o que é, mas eu sinto que falta alguma coisa. Esse negócio do Amass, né? Dos orcs, dos goblins. Por mais que tenha um sentido de lore, novamente, faz muito sentido falando sobre lore, mas eu acho que mecanicamente não me parece que é uma salada de frutas ou uma farofa muito grande, pelo menos a base de criaturas desse deck, tá? São 28 criaturas. E aí nós vamos ter as mágicas, tá? E aí uma outra grande crítica, cara. Um deck que tem um comandante custando 9... 5, 6, 7, 8 no caso, custando 8, você não tem nem 10 ramps, ó. A gente tem aqui Sol Ring, muito bom, é o básico, né? Monolito de basalto, muito bom, custo 3, ele não desvira durante a sua etapa de desvirar, só que ele adiciona 3 manas, né? Muito bom. Aí vamos ter Mind Stone, vamos ter Worn Power Stone, vamos ter Overflowing Chalice, vamos ter aí Command Sphere 6, Sinete Arcano 7, mais o que? Relíquia de Sauron, essa é uma carta muito boa, no caso, 8, custo 4, adiciona 2 manas em qualquer combinação de Grixis, paga 3, compra 2 cartas e descarta uma carta. E, cara, é isso, são 8 ramps, sabe? Só num deck que o comandante custa 8. Então, assim, eu acho pouco, tá? Mas aí vem umas coisinhas bem legais também, tá? Mesma coisa, as mágicas, gente, eu acho que tá muito assim, ó. Coisas que eu acho que estão bem legais, coisas que eu acho que estão bem lá embaixo. Reanimate, devolve uma criatura. Você coloca uma criatura alvo de um cemitério no campo de batalha sob seu controle. Pô, muito bom, né? Pode usar no seu cemitério ou em outro. Living Death.
Cara, se você tiver com pouca carta na mesa e muita criatura no cemitério, e se os oponentes tiverem bastante carta na mesa, é maravilhosa. Que você, basicamente, tudo que tá na mesa vai pro cemitério, tudo que tá no cemitério volta pra mesa. Decreto de dor, né? Vai custar 8, destrói todas as criaturas, compra uma carta pra cada criatura destruída, mas você pode reciclar por 5 e dar -2/-2 pra todas as criaturas. Arcane Denial, que eu achei que tivesse vindo no deck de elfos, na verdade vem nesse deck, é um counter, né? Fato ou ficção pra card de Vantage. Não sou muito fã, mas ok. Deep Analysis pra card de Vantage. Vai pagar 4 pra comprar 2, depois pagar 2 e 3 vida pra comprar mais 2 do cemitério. Você pode usar essa carta pra descartar também, pra descartar ela pra alguma habilidade, né? Você tem Ato Blasfemo, uma das melhores remoções do vermelho, se não a melhor, né? Forbidden Alchemy, mesma coisa, né? Card Vantage, só que você pode jogar pro cemitério e fazer depois lá no flashback. Faithless Looting também é uma forma de você rodar a tua mão em busca de alguma coisa que você queira, seja de uma ameaça, de uma remoção, ou de terreno e ramp, enfim. E depois você pode fazer do cemitério novamente. Extrair do escuro, né? Extract from Darkness. Custa 5, cada jogador mila 2 cartas, depois você coloca uma criatura do cemitério no campo de batalha sob seu controle. Languish, -4/-4 até o final do turno pra todos os bichos. Cara, essa carta eu não sou muito fã não, tá? Toda vez que a criatura ataca você, o Planeswalker que você controla, o controlador daquela criatura perde 1 de vida e você ganha 1 de vida. Claramente essa carta tá aqui pra ser um counter do deck dos Cavaleiros de Rohan, que propõe muito ataque, né? Muito ataque. Mas, honestamente, eu não gosto dessa carta. Eu acho ela bem... O power level dela bem baixo, né? Eu acho que ela pode até fazer sentido em outros tipos de deck. Nesse deck aqui eu não sou fã dessa carta. Free of Possibility também. Descarta uma carta, compra 2 para comprar carta. Paga 6, compra 4 cartas ou ciclar 1. Encanta a criatura ganha +2/+2 e é atiçada. Toda vez que ela ataca, você quer uma ficha de tesouro. Essa carta é legal pela ficha de tesouro. Alimentar o enxame, né? Vai destruir uma criatura, um encantamento. Beleza, é uma destruição de encantamento no preto. Considerar para olhar o topo e comprar carta. Traição de Azengard, né? Coloca uma magia instantânea ou feitiço cemitério no topo do Grimório do seu dono e faz o Amass 2, né? Recursão de cemitério, beleza. Bitter Downfall custa 3 a menos se a criatura recebeu dano nesse turno, né? Destrói a criatura alvo, seu controlador perde 3 de vida, né? Uma carta que tem na coleção também. Custa 4, mas pode custar 1 se aquela criatura recebeu dano. Fire Inscription, essa carta é muito bonita, né? É um encantamento de custo 3. Toda vez que quando ela entra em campo de batalha, o anel tenta você. E aí toda vez que você conjura uma magia instantânea ou feitiço, ela causa 2 de dano a cada oponente. Aí nós vamos ter também In the Darkness Bind Them, na escuridão aprisioná-los, né? Uma frase famosíssima aí da inscrição do anel, né? Enfim, do poema do anel. Custo 5, no capítulo 1, 2 e 3 você cria uma aparição 3/3 e com ameaçar e o anel tenta você. E no capítulo 4, para cada oponente você ganha o controle de uma criatura que ele controla, você desvira, elas ganham ímpeto e o anel tenta você. Lembrando que você ganha controle e você não devolve. Essa carta pra mim, pô, bem legal, flavor, a arte, a habilidade, eu gostei muito dessa carta. Lidless Glaze... custo 4, exila a carta do topo de cada jogador. Até o seu próximo turno você pode jogar aquelas cartas e pagar mana como se fosse qualquer custo. E tem um flashback, né? Pra você conjurar do cemitério. Foi o que eu acabei de ver. Wake the Dragon, custo 6, cria um dragão 6/6 com voar, ameaçar. E quando essa criatura causar dano de combate ao jogador, ganha controle do artefato alvo que aquele jogador controla. E tem flashback 8. Legal também. Too Greedly, Too Deep, custo 5, 6, 7. Coloca a criatura alvo do cemitério no campo de batalha sob seu controle. Aquela criatura causa dano igual ao seu poder a cada outra criatura. Essa aqui é muito boa, porque ela não só é um reanimate, né? É o recurso de cemitério voltando um bichão do seu cemitério pra mesa, ou bicho de outro cemitério pra mesa, e você dá uma global, basicamente, né? Você volta um bicho pra mesa e aquele bicho causa dano igual ao poder a todas as outras criaturas. Bem forte, né? Summons of Saruman também acho que é uma carta bem boa. Custo X, azul e vermelho. Você faz o Amass Orc X, mila X cartas e depois você pode conjurar uma instantânea ou feitiço com valor de mana X ou menos entre elas, né? Sem pagar o custo de mana. Então, sei lá, você paga 2 e... Cara...
Paga 2 mais 4, x igual a 4, aí você, de repente, cai um fato ficção, você conjura o fato ficção de graça. Essa carta, ela me parece ser muito boa no late game, né? Quando você pode pagar muita mana pra ela. No early game, assim, no cedo, não gosto muito, não. Subjugate The Hobbits é o último, né? É um feitiço de custo 7. Você ganha controle de cada criatura com poder 3 ou menos que não seja comandante, né? Dos seus oponentes. Então, é uma carta também que tem muita cara de hate, né? Dos outros decks. Não acho que é uma carta ruim, tá? Não acho que ela vai ser sempre uma carta boa. Tipo assim, não, é uma carta que independente de qualquer deck que você esteja jogando com ou contra, vai ser uma carta boa. Não acho. Mas acho que nesse metagame, jogando contra os outros decks, né? Jogando contra o deck de comida, principalmente, o deck de cavaleiros, né? De cavaleiros não, de humanos, né? É uma carta que pode ser muito boa. Então, assim, cara, eu acho que esse deck aqui, ele pra mim, ele tá muito próximo ali do deck de elfos, tá? Eu, como falei no vídeo do Elfos, eu tenho um problema que eu não sou muito fã de Elfos, então a minha visão em cima do deck de Elfos é uma visão um pouco conturbada, porque eu já não gosto muito da tribo e eu achei um deck muito salada de frutas, assim, em relação à mecânica. Esse deck aqui, apesar de eu achar ele um pouco de salada de fruta também, eu acho que ele tem cartas que individualmente são muito fortes, tá? Novamente, eu acho que ele tem uma mecânica bem clara, assim, de reanimate, que apesar dela não ser muito focada, né, apesar de eu achar que ela pode ser bastante melhorada, mas aí você teria que abrir mão de usar só cartas da coleção do Senhor dos Anéis, você teria que botar cartas de fora, né, dessa coleção. Eu acho que ainda assim é um deck que eu tô na expectativa dele me surpreender na gameplay, tá? E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse deck? Eu sei que muita gente se decepcionou com esse deck, muita gente se decepcionou com o comandante, muita gente já tá pensando em trocar o Sauron pelo Sauron da coleção, né, nesse deck. E assim, eu acho que tem bastante coisa legal da coleção pra esse deck. Eu acho que esse deck tem bastante possibilidade de melhoria. Eu acho que se você não se importar em colocar carta de fora da coleção do Senhor dos Anéis, tem muitas formas desse deck ficar ainda melhor. Mas eu honestamente esperava mais. Eu acho que o deck de comida, ele tá muito acima dos outros, na minha opinião. Logo em seguida vem ali o deck de humanos, né? E aí bem mais abaixo eu acho que vem o deck de elfos e o deck de Mordor. Eu daria também uma nota 6, no máximo uma nota 7, levando em consideração as artes desse deck, que são realmente incríveis. Fica aqui a dica pra vocês depois darem uma olhadinha nas artes desse deck na internet. Vale muito a pena, são artes lindíssimas. Então, essa é a minha avaliação desse deck. Eu queria saber a opinião de verdade de vocês. Vocês concordam comigo? Gostaram da lista? Tem alguma coisa que eu não falei que vocês gostariam de falar? Tem alguma coisa que eu falei que vocês discordam e vale a pena comentar pra gente discutir sobre isso? E lembrando que tem muito vídeo ainda da coleção Senhor dos Anéis, Contos da Terra-média pra Magic the Gathering chegando por aí, e a gente vai trazer muito conteúdo pra vocês nos próximos dias. Se tudo der certo, conteúdo todos os dias aqui na próxima semana pra vocês. Então, se tá chegando no canal agora, ou se você assiste o canal recorrente, mas não tá inscrito ou inscrito ainda, cara, dá aquela moral aí, vamos ver se a gente consegue bater logo aí, antes do final do ano, os 18 mil inscritos aqui no canal. Beleza? Não esquece de deixar o like e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!